Oba! E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Guy e você está assistindo o canal do SaveAs, beleza? Bom pessoal, hoje a gente vai aprender a como importar e exportar bases de dados utilizando a linguagem R dentro da nossa IDE, que é o ambiente de desenvolvimento do RStudio. Então vamos embora! Bom galera, a gente está aqui com o RStudio já. Se você não tem o RStudio e o R instalado na máquina, eu sugiro que instalem. E se vocês não souberem como fazer isso, deixa aqui nos comentários que a gente até pode fazer um vídeo mostrando passo a passo para vocês como que funciona e diferenciando essas duas ferramentas. Bom galera, vocês estão vendo aqui que nós temos separado então o que vai ser a nossa importação e o que vai ser a nossa exportação. Show? Então vamos lá. Eu tenho que guardar minha base de dados quando eu faço a importação, galera, em algum lugar. Então eu criei 3 variáveis para receber cada tipo de base, CSV, TXT e XLSX. Então já fiz isso e cada uma dessas bases exige uma função e um pacote específico para isso, tudo bem? Existem vários pacotes e funções que a gente pode utilizar, mas eu peguei aqui um dos 3 mais comuns para a gente trabalhar, ok? Bom, quando a gente está falando de base CSV, galera, que também é uma base do tipo texto, a gente pode utilizar a função readCSV. E, por que tem esse 2 aqui? A gente já vai explicar isso. Bom, essa função readCSV, galera, faz parte do pacote utils. Então significa que se vocês não tiverem, é bom fazer o processo de instalação e aplicação desse pacote, tá bom? Bom, agora o que significa esse 2? Esse 2, galera, significa que eu estou importando uma base de dados CSV com separação de ponto e vírgula. E se a minha separação não for ponto e vírgula, então eu posso simplesmente apagar esse 2. No nosso caso, essa importação é com ponto e vírgula. Logo após, a gente só tem que passar qual é o caminho onde o meu arquivo se localiza, também passando o nome do arquivo aqui com a extensão, galera. Como eu mostrei para vocês, as bases de dados já estão aqui nessa pastinha, então todos com o arquivo underline CSV, arquivo underline TXT e o arquivo underline XLSX. Show? Então, quando a gente executar essa linha aqui, reparem que, já foi criada uma base de dados aqui na lateral. Então, base de dados CSV, que a gente pode acabar vendo ela aqui, ó. Abriu ela aqui e temos aqui a coluna 1, 2, 3, 5 coluninhas carregando aqui com algumas bases de dados. Se eu executar agora TXT e XLSX, são as mesmas bases, que a gente pode dar uma olhada aqui com as mesmas informações, só muda a maneira de importação, ok? Bom, geralmente nós fazemos isso quando temos que trabalhar com alguma base de dados grande, temos que fazer alguma manipulação. Mas hoje a gente não vai focar na manipulação e se vocês quiserem, vão deixando aí no comentário o que vocês gostariam de fazer com essas bases. Cruzar com outras ou criar algumas colunas, retirar algumas, fazer alguns experimentos nessas bases. E como que a gente tira elas agora, galera, do RStudio? Como que eu consigo exportá-las, certo? Novamente, todos os pacotes, geralmente, que nós fazemos a importação, existem funções que também fazem a exportação. Vocês perceberam que a função responsável pela importação, galera, começa com read, de ler em inglês. Então, quando nós falamos de exportação, é o contrário. Então, escrever, né? Write. Então, do mesmo pacote que a gente está utilizando, utils, data table e o OpenXLSX aqui, ó, de cada um do TXT e o XLSX, existem essa função de write, de escrever. E o que eu preciso passar para elas aqui como parâmetro para tudo isso funcionar? Então, a base onde eu armazenei o nosso dado importado. Eu armazenei a base CSV numa variável chamada base underline CSV, TXT e XLSX também, como vocês estão vendo aqui na lateral, certo? E eu vou exportá-las agora. Então, eu determinei qual é a base que eu vou exportar e passo o caminho com o nome que eu quero que essa base seja exportada. Então, por exemplo, arquivo underline CSV underline exportado, passando também a extensão desse arquivo. Beleza, galera? Então, se eu executar essas linhas e olhar lá na minha pastinha, temos aqui agora 6 arquivos, os 3 que eu já havia criado, mais os 3 que a gente acabou de exportar. Show? Lembrando, galera, que todas essas funções possuem algum tipo de
extensão. Significa que eu consigo determinar qual é o meu tipo de separador, por exemplo, se o arquivo tiver uma separação diferente, por exemplo, arquivo separado por vírgula ou arquivo separado por alguma coisa como um traço, a gente consegue determinar essa separação, a gente consegue determinar se a gente quer subir o arquivo com cabeçalho ou sem cabeçalho, mas isso a gente pode falar um pouquinho mais pra frente e detalhadamente em próximos vídeos, fechou? Galera, agradeço a atenção de vocês, se isso foi útil, deixa aqui nos comentários, isso vai ajudar bastante. E se você não conhecia o SaveAs, dá uma olhada lá no Instagram que a gente tem uma página. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu e até a próxima, hein?